Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, falamos sobre fé, sobre religião e também respondemos vídeos da internet, respondemos perguntas que nos enviam. Você pode, inclusive, participar mandando a sua pergunta aqui no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande e eu vou colocar você aqui na tela e responder a sua pergunta. Hoje o vídeo é bem interessante, vai ser curto. Eu vou falar um pouco sobre um outro vídeo que o pastor Michelson Borges ele fez. Eu vou até colocar na íntegra aqui, vou colocar o link também se você quiser acompanhar o vídeo lá. Mas é bem interessante o vídeo que o pastor Michelson fez e vale a pena você conferir, tá bem? Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, meus amigos, o pastor Michelson Borges, essa semana, ele fez um alerta muitíssimo interessante sobre um canal que está aproveitando, está surfando na onda, né? A gente usa essa expressão, tem um pessoal quando gosta de surfar na onda dos outros, né? Ganhar visualizações em cima de outros. Vocês sabem que aqui no canal Fala Sério Pastor, o canal do pastor Minuto Profético do pastor Adriano Cecílio, o canal Outra Leitura do pastor Michelson Borges e também o canal do pastor Sérgio Monteiro sempre faz transmissões quando nós quatro nos unimos e fazemos lives. Então essas lives elas são entregues nos quatro canais sob o título Decifrando Alguma Coisa, não é? Nós na pandemia fizemos Apocalipse Decifrado. Nós partimos para uma outra abordagem, o Adventismo Decifrado, falando das doutrinas da Igreja Adventista. Então a gente sempre tem usado esse slogan, né? Apocalipse Decifrado, Adventismo Decifrado. E aí o pessoal, algumas pessoas mal intencionadas resolveram usar desse artifício, né, de pegar uma palavra que a gente tem utilizado e eles então, esses mal intencionados criaram um canal Decifrando o Adventismo, que às vezes a pessoa vai fazer uma busca, eu lembro que o pastor Michelson, eu lembro que o pastor Eleazar, Adriano Cecílio e o pastor Sérgio fizeram uma live, era decifrando, Apocalipse Decifrado, Decifrando alguma coisa assim, e aí coloca lá e vai cair neste outro canal, pensando ser da gente, e não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente. Na realidade, trata-se de um indivíduo que pertence a uma outra denominação, como o pastor Michelson Borges bem abordou em seu vídeo, no alerta que ele fez, ele pertence a um movimento de reforma, e aqui eu já quero fazer um adendo. O movimento de reforma, conquanto tenha doutrinas diferentes da nossa, da Igreja Adventista, nós não concordamos em vários aspectos, por entendermos que foge daquilo que como denominação nós acreditamos, são visões completamente diferentes, não é? Eu vou apresentar aqui algumas. Por exemplo, eles colocam a carne como prova de comunhão. Comer carne é pecado. Nós adventistas entendemos e pregamos sobre a reforma de saúde, falamos que o melhor para nós é ter uma alimentação mais natural, só que a gente não foca só na carne, né? A gente fala sobre o açúcar, a gente fala sobre refrigerantes, a gente fala sobre exercícios físicos, a gente fala sobre tomar água, a gente fala sobre luz solar. São 8 remédios da natureza que Deus nos deu e que compõem uma reforma de saúde, né? Na mente de alguns, não estou dizendo que isso é geral, mas na mente de alguns reformistas, por exemplo, fazer reforma de saúde é parar de comer carne. Então, por exemplo, se você comer carne, você não pode ser batizado no movimento de reforma. Mas se você tomar refrigerante, pode. Se você comer um bolo com bastante açúcar e chocolate, você pode ser batizado na igreja. Se você, enfim, dormir tarde, se você não tomar luz solar, não beber água suficiente, não praticar exercícios físicos, for um sedentário bem obeso, você pode ser do movimento de reforma, você só não pode comer carne. E aí nisso que nós adventistas pregamos sobre a reforma de saúde, mas não com essa ênfase. A gente diz que você deve fazer, a gente ensina como deve, mas cada um é dono de si. E a gente não pode colocar que é pecado aquilo que Deus não disse que é pecado. Então, a Bíblia diz que comer carne de porco é pecado. Então, a gente vai dizer que é pecado aquilo que Deus diz que é pecado. A Bíblia diz que peixe de couro é pecado comer, marisco é pecado. Então, a gente não vai dizer que é pecado aquilo que Deus não disse. Você então está defendendo a carne? Eu sou vegetariano de nascença, não estou defendendo a carne. Tá certo? Então, mas eu não posso dizer que o irmão que come um frango vai para o inferno.
certo? Então, a gente precisa fazer essas diferenciações. Eu falei de um aspecto, né? Mas aí tem outros aspectos sobre a questão de vestuário. A mulher ela tem que vestir uma saia que seja 9 polegadas e tal, tem que ser uma saia no meio da canela. Ah, se for lá embaixo, não deve. Se for aqui no joelho, não deve. Tem que ser 9 polegadas acima do chão, coisa assim, no meio da canela e tal. Então, são medidas. Ah, tem que ser a camisa, tem que cobrir até aqui o braço e tal. E são aspectos de normas e práticas que saem de um patamar e vão para um extremo que a gente prefere evitar. Mas, como eu estava dizendo, conquanto tenhamos doutrinas bem diferentes e de fato, como o pastor Michelson colocou, o movimento de reforma ele é um tanto mais extremista nesse sentido. O próprio movimento de reforma não concorda com as práticas desse canal. Porque eu tenho pessoas que eu conheço que é do movimento de reforma que abominam, que dizem, olha, nós não concordamos com ele. Inclusive, eu tenho informações, claro que eu não vou expor, não julgo que seja necessário, mas eu tenho informações de que este canal aí trabalha em parceria com o canal Para Que Possamos, que você já deve ter visto, tanto o pastor Sérgio, eu aqui no canal, o pastor Michelson, falando sobre este canal. Para Que Possamos, ele tem uma única função: criticar a igreja adventista, falar mal, você sabe, usar de mentiras. Olha, eu não conheço um canal para mentir tanto como aquele. Muita gente já me disse assim, pastor, por que você não traz respostas? Eu fui e gravei 2 vídeos respondendo. E aí, para gravar um vídeo respondendo, você tem que fazer uma análise. Meus amigos, quem acompanhou os meus vídeos, eu posso deixar no link da descrição para você assistir. Eu respondi o canal Para Que Possamos em 2 vídeos, só 2. E o que eu encontrei de mentiras, assim, uma atrás da outra. Eu disse, não, cada vídeo que eu vou fazer, eu vou ter que ficar tentando coletar todas as mentiras, é uma perda de tempo. Então, só quem quer perder tempo é que vai para aquele canal lá. Quem dá credibilidade a um canal daquele, mostra que tipo de índole tem. Então, eu não perco mais meu tempo. Mas esse canal aí que o pastor Michelson fez o alerta, o Decifrando o Adventismo, tem parceria com o Para Que Possamos. Tanto que eu quero até mostrar uma imagem aqui para vocês. E é essa imagem aqui, olha. Alguém fez o seguinte comentário em um vídeo do canal Decifrando o Adventismo e disse assim, olha, parabéns pelos teus vídeos, meu irmão. Eu conheci o teu canal pelo irmão do canal Para Que Possamos. A Ellen era a nossa pastora na DI do século XIX. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, olha, parabéns pelo teu canal. Eu conheci o seu canal por causa do irmão lá do Para Que Possamos, que ali não é nem irmão, não é nem primo. Não é irmão, que a pessoa que é irmã não faz, um irmão na fé não faz o que ele faz, não mente, né? A gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Então quem usa das armas do diabo não pode vir de Deus, né? Não é irmão, a gente tem que ser verdadeiro aqui. Então, um próprio indivíduo que acompanha o canal aqui do Decifrando o Adventismo, disse que conheceu o canal através do Para Que Possamos. E eu tenho, de fato, informações de que esta pessoa que mantém esse canal é uma pessoa que repassa informações para o canal Para Que Possamos. E assim, você sabe que o canal Para Que Possamos critica Ellen White até dizer chega, fala mal de Ellen White, detona com Ellen White. E aí eu fiquei pensando assim, mas peraí, o reformista diz que crê em Ellen White. De fato, um reformista mesmo, ele acredita em Ellen White. Ele diz que crê em Ellen White. Por que ele estaria em colunho, em parceria com o canal Para Que Possamos? Por que isso? E o que chegou de informação para mim é que o indivíduo que mantém este canal, ele tem tanto ódio, tem tanta raiva da igreja adventista que para ele considera assim, se eles lá são inimigos dos adventistas, ou Para Que Possamos é inimigo do adventismo, pois eu me alinho com ele. Eu prefiro
está alinhado com ele, mesmo que ele fale mal de Ellen White, chame Ellen White de bruxa, de espírita, de lésbica, o cara fala altas asneiras que não tem absolutamente comprovação nenhuma, mas ele pega recortes, pega frases de inimigos da igreja e monta lá os seus vídeos. Mesmo assim, esse indivíduo, que eu volto a dizer, não representa necessariamente o movimento de reforma, mas como ele pertence a essa denominação, a gente tem que dar nomes aos bois aqui, não pode também, não é? Então, esse indivíduo, ele se alinhou e a gente fica assim, ué, se este indivíduo está alinhado com o canal para que possamos, será que eles pensam de forma igual? Será que eles... Não, é que assim, para ele funciona mais ou menos da seguinte forma, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, mesmo que eu tenha que apertar a mão do diabo para ficar contra os adventistas, eu faço isso. É mais ou menos o que está acontecendo. Eu posso apertar aqui a mão do diabo para falar contra... Vale tudo para falar contra a igreja adventista. Vale tudo. Mesmo que os reformistas tenham em Ellen White uma visão, eu diria, muito mais estreita, assim, no sentido... deixa eu ver se eu consigo expressar melhor. Mesmo que eles coloquem Ellen White em uma posição que a igreja adventista nunca colocou, eles consideram, o movimento de reforma, por exemplo, tem doutrinas que são baseadas em Ellen White. Tem. Doutrinas mesmo que são baseadas em Ellen White. Por exemplo, na Bíblia você não vai provar biblicamente, vou voltar aqui no assunto da carne como prova de comunhão. Você não encontra, biblicamente, você não tem como provar que comer um peixe é pecado. Porque senão você já coloca Jesus como pecador. Só que, pegando textos isolados de Ellen White, porque ela nunca disse que comer carne é pecado, eu tenho um estudo amplo sobre esse assunto que eu posso fazer aqui no canal, caso vocês desejem. Só colocar no comentário aí, pastor, faz esse estudo que eu quero assistir. Ellen White tem um texto onde ela diz bem assim: aconselho os comportores e observadores do sábado não comer carne, não porque seja pecado, mas porque não é saudável. Está aqui o ponto de equilíbrio. Mas pegando textos isolados, como algumas pessoas fazem para, por exemplo, dizer que o sábado não precisa ser mais guardado, o que as pessoas fazem? Pegam um texto de Gálatas, pegam um texto de Romanos, como se Paulo quisesse dizer assim, olha, não precisa guardar o sábado. Não é assim que as pessoas fazem? Para dizer o que a Bíblia não está querendo dizer? A mesma coisa fazem com Ellen White. Só que eles têm que fazer uma doutrina e eles não têm como usar a Bíblia como base, usar Ellen White. Então, por que eu estou dizendo isso? A relação que o movimento de reforma tem com Ellen White não é a relação que a igreja adventista tem com Ellen White. A igreja adventista entende que ela foi uma profetisa, uma mulher inspirada por Deus, mas a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Ellen White foi uma pessoa que Deus usou para este tempo para nos trazer luz, para nos trazer informações, e devemos sim seguir os conselhos, tudo isso, mas nós nunca colocamos em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não fazemos dela uma segunda Bíblia, um apêndice da Bíblia, não colocamos doutrinas em nosso corpo doutrinário baseados em Ellen White, como acontece, por exemplo, no movimento de reforma. Então veja, dito isso, fica ainda mais estranho que alguém do movimento de reforma se alinhe com um indivíduo que só falta não, ele já disse que Ellen White era do demônio, já xingou Ellen White até do diabo. Então veja, é estranho que alguém se alinhe com um indivíduo desse só porque ele tem restrições com a igreja adventista. E aí eu volto, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Nem que eu precise apertar a mão do diabo, fazer este pacto aqui, mas é para falar mal da igreja adventista? Então eu tô junto. E isso é assustador. Eu tenho certeza, pelos amigos que eu tenho no movimento de reforma, porque o que eu apresentei aqui não é necessariamente uma crítica para, você está falando mal da igreja da reforma. Não, eu estou apresentando pontos que nós sabemos que nós temos que não são incomuns, são pontos diversos. Mas, por exemplo, nós guardamos o sábado, o movimento de reforma guarda o sábado, sobre a doutrina da imortalidade da alma, eles também creem da mesma forma, sobre a questão da lei de Deus, da justificação pela fé. Nós temos doutrinas muito parecidas. Eu costumo dizer que naquilo que a igreja da reforma tem igual com a igreja adventista, eles estão muito bem. E eu tenho amigos no movimento de reforma, mas eu tenho certeza que o movimento de reforma não compactua com isso. Eu tenho certeza, por exemplo, que o movimento de reforma não olha para que possamos como um excelente canal. Eles olham e dizem, uau, que terrível. Só que esse indivíduo, que é do movimento de reforma, ele olhou para o Para Que Possamos e viu ele atacando a igreja adventista.
E ele viu uma grande oportunidade. Opa! Vou me alinhar com ele. Ah, mas ele está falando mal de Ellen White, está falando mal do Adventismo, mas ele é inimigo do meu inimigo, então ele é meu amigo. Mas ele está fazendo o trabalho do Satanás, não tem problema não. Eu aperto a mão dele e vamos em frente. Então eu quero fazer um pedido a você. Você que acompanha o canal Fala Sério Pastor. Se você se inscreveu nesse canal, saia dele. Cancele a sua inscrição. Não vale a pena perder o seu tempo lá. Segunda coisa que eu peço a você, quando mandarem um vídeo para você sobre o canal Decifrando o Adventismo, imediatamente encaminhe esse vídeo e o vídeo do pastor Michelson. Eu vou deixar um trecho do vídeo do pastor Michelson e o link na descrição para você assistir ele completo, mas eu vou deixar um trecho aqui para você acompanhar o alerta que o pastor Michelson fez. Você encaminha o meu vídeo e encaminha o vídeo do pastor Michelson para esta pessoa e diz assim, este canal não é confiável, saia dele. E aí você faz um trabalho interessante para que os irmãos da Igreja Adventista que estão sendo enganados indo lá pensando assim, vou encontrar uma coisa de Deus, não. Você vai encontrar um canal que vai ficar criticando a igreja e que tem um alinhamento com o Para Que Possamos. Que eu posso dizer sem medo de ser feliz. É um canal cuja inspiração vem do Príncipe das Trevas. Então você não precisa perder o seu tempo ali. Agora, se tem um canal que está alinhado com eles lá, eu já diria para você, cai fora. Sai, cancela a sua inscrição. E eu nem assisto vídeos desse canal, sabe para quê? Para não dar visualizações para ele. Ele pode até ter visualização, mas não comigo. Então, eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Eu cancelaria a inscrição, sairia desse canal e não compartilharia mais vídeos nenhum dele. Ao contrário, mandaria esse vídeo aqui. Quando você vir aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos das igrejas, enfim, alguém mandou um vídeo desse canal, Decifrando o Adventismo, você diz, opa, isso aqui não vem, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui é de um canal inimigo da igreja. E aqui está o vídeo do pastor Eleazar, aqui está o vídeo do pastor Michelson como um alerta. E aí, irmãos, saiam deste canal e não dê visualizações para ele, não. Não dê, não. Eu tenho certeza que as pessoas serão beneficiadas com este alerta, tá bom? Fica agora com um trecho do vídeo do pastor Michelson, onde ele faz um alerta contra este canal aí, e eu vou deixar no link da descrição para você clicar e assistir o vídeo do pastor Michelson na íntegra, o vídeo completo onde ele faz esse alerta. Que Deus abençoe você. E esse canal, então, que eu vou agora mencionar aqui para você, e eu vou, obviamente, criticá-lo e denunciá-lo, é o canal que tem como nome Decifrando o Adventismo. Decifrando o Adventismo, tá aqui, ó, é esse canal aqui, né? Estranhamente, eles usam uma expressão, uma palavra, decifrar, que eu, pastor Eleazar, pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano Cecílio, usamos desde o começo, lá antes da pandemia, né, nas nossas lives sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre o Adventismo. Nós tivemos uma série, você lembra? Decifrando, ou Apocalipse Decifrado. Depois fizemos uma série Adventismo Decifrado. Ou seja, a palavra decifrar, decifrado, decifrando, ela se tornou uma espécie de marca das nossas lives. Então é muito estranho, né, e eu diria até conveniente, que essa pessoa ou essas pessoas que estão por trás desse canal aqui, a gente não sabe quem é porque eles não mostram a cara, tudo aqui é gerado por inteligência artificial, é importante que se diga já isso aí. É estranho que eles defendam o movimento da reforma, usem um termo, né, uma forma de, um nome que nós, pastores adventistas, esses 4 amigos, né, que fazemos as lives, usamos, e assim, infelizmente, eles dão a impressão de que se trata de um canal adventista. Isso é o que é o mais lamentável. Como eu disse, temos vários inimigos por aí na internet, mas pelo menos eles mostram a cara. Esses aqui se escondem numa aparência de ser um canal adventista, mas não é. A gente percebe isso já de cara. É um canal que se vale do sensacionalismo, da crítica disfarçada. Quer ver? Eu vou citar aqui para você alguns títulos, olha só. Denúncia, Igreja Adventista em perigo. E aí eles têm, assim, esse tom sensacionalista que atrai, infelizmente atrai os desavisados, né? Alerta, cenas de horror na Igreja Adventista. Sou adventista e depois disso nunca mais quis comer carne. Calor assusta adventistas por indicar que o Apocalipse, assim vai, né? Atenção adventista, é para você. Sempre uns thumbnails assim alarmantes, né? Títulos, olha, urgente, você que é adventista, 5 mudanças na escola sabatina que irão... aqui não estou...
inteiro, mas assim, você vê, assistir esse vídeo aqui, né? Ele dá boas dicas para escola sabatina. Então, quem assiste esse vídeo sem ter visto os outros, pode pensar que é um canal adventista. Então, ali no meio ele fala sobre carne, vestuário, sempre na forma assim um tanto extremista, que é própria da reforma, né? Tem que usar camisa de manga comprida, senão tem que parar de comer carne, senão está perdido, enfim, né? Você que já conhece a reforma sabe que essa é a ênfase ali, né? Então você vê que é gente que tem essa identidade aí filosófica, né? Ideológica, enfim. Proibido na igreja adventista. Saiu agora comunicado adventista. Parece que é uma coisa que vem da liderança da igreja adventista, né? Um comunicado oficial, mas não é. Isso é falsidade, isso é aquilo que Paulo denuncia aqui em 2 Coríntios, né? São obreiros fraudulentos. Então, se você recebe vídeos desse canal, meu conselho é não passe adiante, não dê publicidade para esse tipo de coisa, né? Porque não faz bem, não ajuda, né? E procure beber de fontes limpas. Eu sempre tenho dito isso, beba de fontes limpas. Então nós temos aí as publicações da CPB que são oficiais, nós temos os documentos da igreja, temos um documento da igreja adventista sobre a questão do vestuário. Aqui meu canal tem um vídeo sobre o uso de joias, você pode assistir também, um estudo bíblico aí amplo, equilibrado, eu julgo assim. Você coloca no buscador aí joias, tá lá o assunto, assista também, tome suas decisões. Enfim, beba de fontes limpas, livros, vídeos que são de fato da igreja adventista, são pastores de fato da igreja adventista. Quer saber como os adventistas pensam? Procure adventistas, né, que sejam realmente pessoas aí idôneas, que pertencem mesmo à igreja, não pessoas que se fazem passar por membros da igreja e não são. E assim você estará, como eu disse e repito, bebendo em fontes limpas, não em fontes poluídas, que vão apenas causar sensacionalismo, vão criar um espírito de descontentamento, um espírito de rebelião, tirar o seu sossego, a sua paz mental e emocional, e só causam estragos. Os frutos falam pela árvore, né? Pelos seus frutos os conhecereis.